Amigos, agora é oficial. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, enfim, declarou apoio expresso, aberto, com todas as letras, com fotografia e tudo. Agora sim, é oficial. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, cria dos Bolsonaro, declara apoio aberto a Flávio. E veja, mudou até a fisionomia. Mudou até a fisionomia. O sorriso agora está verdadeiro. Não era mais aquele sorriso de plástico, lá da Xandolândia, de onde ele trouxe e aprendeu a rir daquele jeito, na Xandolândia. Ele jantou muito com Barroso, jantou muito com Xandão, jantou muito com Gilmar, já estava rindo com aquele risinho assim de Mona Lisa que o Gilmar lá Ferreira Mendes tem. Por que o Tarcísio fez isso? Porque deve ter prevalecido o conselho dos conselheiros mais pés no chão. Perdeu um amigo, o Kassab está de biquinho, mas não tem importância não, ele gosta de poder. Em 2027 o Kassab voltará a se aproximar do Tarcísio. Pois é, agora disse assim, tudo que eu venho analisando e alertando sobre a personalidade do Tarcísio aqui há mais de um ano, eu reafirmo. O Tarcísio estava picado pela mosca azul careca. O Tarcísio estava, assim, a um passito de confirmar uma grande lambança que ele queria fazer com a família Bolsonaro e com o Brasil. O Tarcísio não é flor que se cheire, mas política é isso. Nós precisamos dele e ele precisa da gente. Não é isso? Fez a opção mais acertada ou menos arriscada para ele, que é continuar no governo de São Paulo, buscar a reeleição e não trocar o certo pelo capirote. Não trocar o certo pelo duvidoso. Então é isso. Muito bem. Agora, vida nova. Eu estava certo. Ele é que recuou. Eu estou parecendo aquelas videntes, né, que erram, né? Falam assim, eu ia acertar, mas o culpado foi o próprio... Não, mas aqui não é evidência, é análise. E eu me orgulho bastante que eu consegui, depois vocês uns com os outros, eu consegui alertá-los do que estava em curso em relação ao doutor Tarcísio de Freitas. Que bom, recuou. Após encontro em São Paulo, Tarcísio posta primeira foto com Flávio como pré-candidato. Eu vou colocar a foto aí, vocês estão vendo a foto, né? Está agora até parecendo um pouquinho mais verdadeiro. Mas olha, em relação a Tarcísio de Freitas, eu sou como São Tomé. Eu só acredito vendo. Mas parece que agora não tem uma volta. Ele desistiu de ser candidato. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, postou hoje pela manhã uma foto ao lado de Flávio Bolsonaro. A primeira deles, né? Ele e o senador. Ele como pré-candidato a São Paulo, o governo de São Paulo, e o senador como pré-candidato à presidência da República. O que aconteceu? Tarcísio e Flávio se encontraram nessa manhã dessa sexta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo Paulista. Em publicação conjunta no Instagram, o senador escreveu: "Vamos fazer história juntos, construindo o Projeto Brasil para recolocar o país no caminho da prosperidade." Chamando Tarcísio de meu amigo, Flávio acrescentou: "Vamos estar juntos não apenas em São Paulo. É necessário resgatar a capacidade de estabelecer consciência em torno de uma visão de futuro", escreveu o Flávio Bolsonaro. Uma boa foto, uma bonita foto. Bom, aí é uma análise do Josias de Souza, analista, colunista do UOL. Vocês sabem por que eu fico rindo, né? Bom, sem opção, Tarcísio ajusta sua atuação na campanha de Flávio. Interessante como escreve assim, né? Sem usar as palavras certas para o fenômeno. Sempre eufemista. Sem opção, Tarcísio ajusta sua atuação na campanha de Flávio. Bom, no tempo dos nossos avós, a gente chamaria o que aconteceu com Tarcísio de uma outra coisa, né? Não posso. Hoje em dia não se pode dizer mais nada. Tarcísio de Freitas ama a família Bolsonaro com todo, aí usa uma palavra, com todo desamor. Recepciona Flávio Bolsonaro nessa sexta-feira, ruminando sentimentos dúbios ao trancar seu projeto político em São Paulo. Condenou-se a demonstrar que é capaz de sacrificar o que gostaria de ter sido para ser o que o seu líder preso determinou que ele fosse. Pois é. Entendeu? Qual é o seu problema, Josias? Está criticando que o Tarcísio está seguindo
uma missão dentro de um projeto maior? Por que tu não critica o Haddad, que exatamente hoje está sendo comunicado que o Haddad também está se sacrificando, né? Ao invés de ser o que gostaria de ser, ele está seguindo o que o seu líder, o Lula, mandou. O Haddad está assim, topou enfrentar o Tarcísio numa disputa que ele sabe que perderá em São Paulo. E por que topou? Não queria topar. Topou porque o Lula mandou. Por que você não critica o lado servil do Haddad? Entende como esses analistas são complicados? O Pacheco a mesma coisa. Aliás, Lula vai de Pacheco em Minas e de Haddad em São Paulo. Ele tem esperança de ganhar esse negócio por aí? Nossa! Numa campanha eleitoral não há nada mais equivocado do que ter certezas, mas convém gerenciar adequadamente as dúvidas. As pesquisas consolidam Flávio como um anti-Lula, que já não pode ser negligenciado. O Flávio não pode ser negligenciado. Está reconhecendo o analista de esquerda. Resta a Tarcísio ajustar-se ao projeto. Tenta resistir a pressões e impor condições. Resiste à ideia de trocar o Partido Republicano pelo PL. Irrita-se com a pressão para substituir o vice Felício Ramute, investigado por suspeita pelo deputado estadual bolsonarista André do Prado. De resto, deseja ter maior influência nos rumos da campanha nacional. Por que ele tem que ter influência no rumo da campanha nacional? Ele que faça a sua campanha em São Paulo. Por que ele tem que ter influência no governo também? Por quê? Quem tem os votos é Bolsonaro, não é ele. Quem é o Tarcísio? Na política, como na vida, a ausência de alternativas costuma clarificar a mente. Flávio não dispõe de palanque alternativo em São Paulo e Tarcísio acorrentou sua preferência nacional às ordens que lhe chegam da papudinha. A circunstância... Pera lá, quando o Lula estava lá na carceragem, por mais de 500 dias, lá em Curitiba, ele não dava ordem a todo mundo? Você reclamou, o José de Souza? Fez algum artigozinho dizendo que quem recebia ordens e cumpria de Lula, vindas as ordens lá da cadeia, estava errado, era servil, subserviente, acorrentado? Você chegou a falar? Não falou. E por que está falando isso de candidatos da direita? Entendem como são esses analistas? Vamos desmontá-los, né? É isso. Olha, o Tarcísio de Freitas, nisso o Josias tem razão. Não deu um passito atrás, não desistiu dessa sanha porque ele é uma boa pessoa, porque ele ama o Brasil, ama a direita, respeita os Bolsonaro. Não, ele fez isso pela própria carreira, porque ele ia se dar muito mal, tá certo? Mas pelo menos ele está lá, vai lá disputar a reeleição em São Paulo, tal. Vai apoiar o Flávio, porque precisa do apoio. Olha o tamanho da popularidade que o Flávio já começa a despontar. Ele precisa do Flávio, e a candidatura do Flávio precisa, não diria exatamente do Tarcísio, mas do governador de São Paulo, que nesse momento é o Tarcísio e pelo menos de agora em diante, passa a ser um aliado declarado, sem parar mais aquelas dúvidas que foram plantadas pelo próprio Tarcísio e o seu entorno, tá certo? Mas atenção, ele não voltou a ser amiguinho, ele voltou para lá porque precisava voltar para o lugarzinho dele, para a casinha, o Tarcísio. Mas é isso, agora não tem volta. Parece que aquilo que alguns analistas dizem, olha, sempre haverá na pré-candidatura do Flávio, até na candidatura, a sombra do Tarcísio. Parece que essa sombra não existe tanto mais assim. Mas toda atenção é importante. Dê seu like, inscreva-se, comente, compartilhe. Se aparecer o botão hypar, clique no botão para esse vídeo alcançar mais pessoas.